E o que eu quero falar hoje com vocês, irmãos, eu pediria sua paciência, porque o assunto que eu quero tratar hoje, ele é muito importante. Muito importante. Existem algumas... Claro, toda mensagem ela é importante. Mas hoje vai ser uma palavra de alinhamento com a igreja, de equilíbrio, para que você não erre mais em relação a algo muito importante que é a igreja. Existem pessoas que frequentam a igreja há anos, mas elas não sabem se relacionar com a igreja. Elas não entendem, elas não entenderam quanto que é importante o papel dela na igreja. E é a saúde das nossas relações. Então, se tem saúde nas tuas relações, tem êxito nas tuas relações, tem eficácia nas tuas relações. Se não houver saúde na forma como você se relaciona, então, por exemplo, seu casamento, se o João não tiver ações saudáveis em relação à Natália, esse casamento não vai dar certo. Vai ser sofrível para a Natália e vai ser sofrível para o João. Então a saúde das relações concretiza, realiza o objetivo. Tem que ter saúde. Então, se não encontrarmos saúde, se não trouxermos saúde para a forma como nos relacionamos, e no nosso caso, hoje o nosso assunto, com a igreja, a sua espiritualidade, a sua vida espiritual vai mal. Então hoje eu quero falar com vocês sobre... O tema hoje é eu e a igreja. Você e a igreja. Talvez um assunto que você nunca deu, talvez, tanta importância como deveria. Então hoje eu quero fazer algumas reflexões, abordar alguns pontos. E nós vamos, claro, tudo que nós falarmos, nós vamos para a Bíblia, nós vamos para as Escrituras. Justamente para mostrar para o Espírito Santo, através da sua palavra, nos convencer do quanto é importante termos uma relação saudável com a igreja. Que talvez você tenha uma ideia muito equivocada sobre a importância da igreja. A importância da igreja, a igreja ela é essencial. Veja bem, eu preciso que você entenda o que eu vou dizer agora. Claro, a salvação é pela graça, é pelo sangue de Jesus, mas a igreja é essencial nesse processo. Essencial. A questão da salvação é essencial. E nós vamos aprofundar um pouco nisso. Sem uma relação saudável com a igreja, sem uma forma saudável de você se relacionar com a igreja, dificilmente, é que eu não quero ir para o absoluto, dizendo que você não vai ter. Mas eu então vou colocar, dificilmente você vai desenvolver uma espiritualidade saudável sem a igreja. Nós vamos ver isso. Dificilmente você vai conseguir ter uma espiritualidade saudável, ter uma espiritualidade madura, ser forte espiritualmente, ser resiliente espiritualmente, ter autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor deu revelação da multiforme sabedoria dele, não foi para um indivíduo, foi para a igreja, foi para o corpo. Igreja, já começa entendendo, diversidade de pessoas. Paulo fala isso quando ele escreve a igreja de Éfeso. Quer ver? Abre aí Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É pela igreja. Nunca existiu e nunca existirá um homem que seja capaz de revelar a multiforme, de expressar a multiforme sabedoria de Deus. Claro, nós não estamos falando de Jesus homem aqui, claro. Mas é pela igreja. Então, a minha forma saudável de me relacionar com a igreja é fundamental para a minha maturidade espiritual. Porque é pela igreja. Não é por um homem, não é por uma mulher no isolamento. Nós vamos entender bastante sobre isso hoje. O Senhor, Ele diz que a nossa saúde espiritual depende da igreja, de certa forma. Sim. A sua resistência espiritual, a sua resiliência espiritual, ou seja, a sua capacidade de voltar à forma natural. Por que existem pessoas? Porque são perguntas que precisam de resposta.
Por que existe? Eu vou colocar uma afirmação aqui, eu quero que vocês vão pensando nela. Por que existem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas elas não são firmes? Se você pegar o histórico dessas pessoas, vocês vão perceber que essas pessoas, na verdade, elas nunca foram comprometidas com a igreja como deveriam ser. Vocês vão ver. Comprometidas como deveriam ser. Comprometido com uma igreja não é você participar só de todos os eventos. É algo mais. Muito mais. Muito mais. Jesus falou sobre igreja. Uma coisa importante a gente perceber é que assim, enquanto Jesus viveu, ele viveu dentro de um período. Qual período? Período da graça. Mas a graça não é depois de Jesus? A graça é desde a eternidade, irmãos. Ela é desde a eternidade. Só que por um dado momento teve o período da lei. Jesus é a expressão da graça, e Jesus, sendo a expressão da graça, viveu cumprindo a lei. Então, dentro desse ambiente, Jesus, por exemplo, falou da igreja. Nós não podemos pensar que a ideia de Deus de igreja é só depois da graça. Não. Depois com a... Não. Antes da graça, Jesus já tinha essa ideia. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, era um ministério que contava dentro do período da lei, de certa forma. Ele diz, eu vim cumprir toda a lei, ele fala isso. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus era um cumpridor exato da lei, mas expressão completa da graça, muito maior. Em Mateus capítulo 16, ele sozinho com os seus discípulos, e tem uma conversa ali, olha, ele pergunta para os discípulos, quem que o povo está dizendo que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Uma conversa nesse sentido. Eu não quero aprofundar nisso, porque senão a gente vai gastar um tempo aqui, que eu não tenho tempo hoje para falar sobre isso. Mas o resultado final dessa conversa que Jesus tem com os discípulos é a afirmação que Jesus dá em Mateus 16, 18. Porque aqui em Mateus 16, 18, pela primeira vez a palavra igreja aparece na Bíblia. Pela primeira vez. Pela primeira vez a palavra igreja aparece quando Jesus diz para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pela primeira vez essa palavra é usada na Bíblia. Pelo nosso Senhor. E a ideia de Jesus não era a ideia do culto no templo judaico. Não era essa a ideia. Qual era a ideia de Jesus quando ele fala sobre igreja? Ele fala, a ideia é reunião. Essa que é a ideia dele. A ideia de Jesus quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando ele fala aqui de uma igreja vitoriosa, de uma igreja vencedora, de uma igreja que as trevas não vão triunfar contra essa igreja, a ideia do Senhor não é a estrutura, não é a denominação A, B, C, Betel, Batista, Assembleia, não. A ideia de Jesus é uma reunião pública, é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas. Essa que é a ideia de Jesus de igreja. É quando um grupo de homens e um grupo de mulheres se reúnem em torno da fé que eles declaram, para cumprir alguns, eu vou usar essa palavra aqui, espero que você entenda, para cumprir alguns ritos, ok? Para cumprir uma liturgia. Essa que é a ideia de Jesus sobre a igreja. A ideia de Jesus sobre a igreja é cristãos reunidos em um encontro. Essa é a ideia de igreja. Então já começa entendendo o seguinte: igreja é quando um grupo de homens e mulheres crentes em Jesus se reúnem. Não está falando de denominação, não está falando de estrutura física, não está falando de prédio, não está falando de equipamento de som, não está falando de móveis, não se refere a uma instituição, mas a ideia aqui de Jesus, quando fala um ajuntamento, ele está se referindo à congregação de Israel. Então agora Jesus, dentro daquele modelo ainda da lei, quando ele diz em Mateus 16, 18, que o inferno não prevalece contra a igreja, Jesus já está colocando uma ideia. A congregação, o congregar, o ajuntado, um povo de Deus, quando eles estão juntos, o inferno não tem poder para prevalecer contra esse povo junto. Quando o povo de Deus se reúne, tem coisa diferente acontecendo. E isso é importante. Então Jesus está ensinando isso. Exatamente isso. Em Mateus capítulo 18, versículo 17, Jesus fala de novo da igreja. De novo. Jesus fala sobre a igreja duas vezes.
As duas primeiras vezes que aparece a palavra igreja na Bíblia é Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Quando Jesus fala do tratamento que deve ser dado a algumas pessoas que estão fora de um padrão de vida cristã aprovada. Então Jesus diz que essas pessoas, devem ser trazidos à igreja. E a igreja deve saber o que está acontecendo com essas pessoas, e a igreja deve agir. Não vamos entrar no detalhe do que a igreja deve fazer aqui, porque aí o tema aqui é outro. Mas só para deixar claro para você qual era a ideia de Jesus de igreja. A ideia de Jesus de igreja não é uma pessoa. Porque tem essa ideia aí, Eu sou igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu sou igreja. Calma, vamos com calma. Nos meus tempos de bom católico, porque eu fui um bom católico, hein? Eu fui um católico crente mesmo. Então, nos meus tempos de bom católico, eu iria dizer: devagar com andor, que o santo é de barro. Vamos devagar. Antes de você dizer que você é a igreja. Não existe nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar da Bíblia, usando a palavra igreja, referindo-se ao indivíduo. Nenhum lugar. Por quê? Primeiro, porque a igreja não se define em uma pessoa como indivíduo. Eu não posso interpretar a igreja, o indivíduo, mas eu tenho que interpretar a igreja, o ajuntamento dos indivíduos. É diferente. Então, em primeiro lugar, nessa nossa reflexão, entenda: eu não posso ser definido como igreja se eu não estiver me relacionando com a comunidade de fé. Comunidade, pessoas. Você não pode pensar que é igreja se você não estiver vinculado, pertencente a um ajuntamento de pessoas com objetivos claros, bem definidos. Nós vamos falar sobre isso. Então, o termo igreja não aparece em nenhum lugar na Bíblia se referindo a indivíduos se reunindo, a indivíduos sozinhos, expressando a sua fé. Não existe isso na Bíblia. Você pode procurar dezenas de momentos bíblicos onde a palavra igreja aparece, ela sempre se expressando a quê? Sempre se referindo a quê? Um ajuntamento de indivíduos, nunca diferente. Por que isso é importante, pastor? Você vai entender por que isso é muito importante. A palavra igreja, ela começa a ganhar definição como ajuntamento de pessoas no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos. Se os evangelhos contam, não é a história de Jesus. Algumas pessoas pensam que o evangelho conta a história de Jesus. Não. Os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Os evangelhos são narrativas do ministério de Jesus. O evangelho de Lucas tem lá alguns trechos bem pequenos, falando da infância dele e tal. Os evangelhos de Mateus, Lucas, tem lá falando sobre o nascimento dele, para dar uma ligação histórica. Mas os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Então os evangelhos têm essa ideia de destacar o ministério do Messias, apresentando o Messias nas suas figuras, como cada evangelho quer apresentar. E o livro de Atos conta a história do começo da igreja. Essa igreja que Jesus falou em Mateus 16, 18, que é um ajuntamento de gente que serve a Deus. Então igreja é o ajuntamento de um povo de Deus. Aí é chamado de igreja. E se não tem um povo reunido e no nome do Senhor, não é igreja. Amém, queridos? No livro de Atos, a ideia de igreja como sendo um ajuntamento de pessoas começa a tomar corpo. Agora, olha o que acontece. E para ficar claro, eu peguei aqui um texto que deixa claro que igreja é o ajuntamento de pessoas. E o que acontece quando essas pessoas que creem em Deus, elas se encontram. O que acontece? Porque não é por acaso. Não, acontece algo. Atos capítulo 11, versículo 26. Em Atos capítulo 11, versículo 26, diz que por todo um ano se reuniram naquela igreja. Só um detalhe, quem se reuniu naquela igreja? Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Nessa hora aqui de Atos 11, 26, eles não eram reconhecidos apóstolos ainda, não eram. Eles foram reconhecidos apóstolos, acho que no capítulo 13, se eu não me engano, com certeza, é capítulo 13. Aqui eles não eram apóstolos, assim, nomeados, reconhecidos, enviados pela igreja. Então Paulo e Barnabé se reuniram por todo um ano naquela igreja.
e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Olha aí. Então, um texto objetivo dizendo que igreja é um ajuntamento de gente. Mas não é qualquer gente. É gente que ama, que serve e que tem um único Senhor sobre a sua vida, e esse Senhor tem o nome é Cristo Jesus. Ok? Agora, olha o que acontece quando essa multidão reunida ficou junta lá em Antioquia, sendo ensinada. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Percebe que a ideia de estar junto, que testemunha da comunhão, não é verdade? E comunhão é fundamental para a expressão de uma igreja forte, madura, verdadeira. Tem que ter comunhão. Não tem como ter comunhão sem estar junto. Igreja se define pela capacidade dela desenvolver comunhão, ter em comum. Como é que eu vou ter em comum se eu estou sozinho? Não combina, desconecta. Não faz sentido. Agora, percebe que a ideia de estar junto, que dá o testemunho da comunhão, que é um valor da igreja, ela cumpre uma oração de Jesus. Sermos um. Jesus orou para nós sermos um. Não tem como eu ser um se eu não estiver convivendo com pessoas. E essa é uma oração de Jesus, João 17, 21, sobre a igreja. Agora, o que eu quero trazer ênfase no versículo 26 de Atos 11 é que, além de estarmos juntos, nos definir como igreja, também define a nossa identidade. Qual é a identidade? O versículo 26 diz: pela primeira vez foram chamados de cristãos. Antes eles eram chamados como? Discípulo, seguidor, é quem segue o ensinamento. Agora não está falando de alguém que segue o ensinamento, agora fala de alguém que expressa aquilo que segue, se parece com quem ele segue. É como se fosse assim, para você entender. Você já usou Bombril em casa? Quem já usou Bombril? Mas Bombril não é o produto, Bombril é a marca. Bombril é uma marca de uma palha de aço. Mas se tornou tão importante que a marca se tornou o produto. Você lembra de uma época que tinha uma pasta de dente que chamava Colinos? Quem é dessa época do Colinos? A Sandra é da época do Colinos. Hoje não existe mais, né, Sandra? Mas antigamente não falava-se pasta, creme dental, chamava o quê? Colinos. É quando a marca se torna tão importante que ela agora é o produto. É o que aconteceu aqui. Eles seguiram tanto Jesus, e juntos a multiforme sabedoria de Deus se expressando através desse povo junto, que agora eles não eram apenas quem seguiu, agora eles eram a expressão exata, reconhecida pelos outros, de quem eles seguiam. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Que se você não pertencer a uma igreja, você pode até dizer que segue a Jesus, que ama Jesus, mas dificilmente você vai expressar a identidade que te revela como alguém que se parece com Jesus. Dificilmente. Eu estou usando as palavras dificilmente porque eu não quero ir para o absoluto. Você não vai conseguir. Absoluto é muito perigoso, eu não gosto muito. Dificilmente você vai. Então, além da igreja ser definida pelo ajuntamento, ela também define identidade. Então é razoável entender que a minha identidade como um cristão genuíno, dentro desse texto, está ligado, depende do fato de eu pertencer de fato a uma igreja. Então, se você não pertence a uma igreja, você tem que duvidar se de fato você tem características de um cristão genuíno. Você tem que duvidar, você não pode descansar, porque talvez você não seja. Agora tem um detalhe, para fechar essa caminhada aqui. Você conhece um pouquinho da história da igreja, já ouviu falar sobre a história da igreja, não já? Os cristãos no início foram perseguidos pelo Império Romano, não já? Você já se perguntou por que os nossos irmãos cristãos foram perseguidos pelo Império Romano? Coloca o vídeo para mim. É um vídeo de 4 minutos com a canção, mas esse vídeo é muito importante. Deixa eu sair daqui para mim não atrapalhar. A mesa não vai atrapalhar não, pode deixar ela aqui. Solta aquele vídeo lá, rapidinho. Eu ia passar ele depois, vamos passar ele agora. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da
devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros. É forte mais, não é, irmãos? Sabe por que os nossos irmãos passaram por tudo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eles criam em Jesus e não negaram Jesus. Foi por isso que eles passaram por isso. Segundo lugar, sabe por que tudo isso aconteceu com eles? Porque eles se reuniam.
Eles se reuniam. Por isso que Roma os perseguiu dessa forma. Então, como é que hoje eu quero ser igreja? De uma forma assim tão barata. O Senhor dos céus viu tudo isso acontecendo. Então eles se perguntam, mas por que o Deus não fez nada? Por que ele não fez nada? Porque ele estava gerando uma igreja. A igreja sou eu. Cuidado com essa fala. Essa fala é muito perigosa. Essa fala, a igreja sou eu, é usado por pessoas que não querem se comprometer com uma igreja local, com uma comunidade de fé. Por pessoas que foram machucadas por alguém, por um pastor, por um líder. Infelizmente existem líderes ruins, maus, perversos, profanos. Existem pastores profanos, pastores amantes do dinheiro. Existem. Então você foi machucado numa comunidade de fé, você foi machucado numa igreja local, e aí porque você foi ferido em um lugar, agora você quer jogar no lixo? Não, não. Igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que amam a Deus. Você só vai ser igreja se você estiver junto, desenvolvendo comunhão. E essa confusão de que eu sou igreja precisa ser abordada. Porque talvez você esteja vivendo essa ideia, eu sou igreja, e você está querendo navegar sozinho, do seu jeito. Não vai nessa que você vai se dar mal. Não é assim. As pessoas hoje não sofrem por serem cristãos. Já percebeu? Elas não sofrem. Sabe por que elas não sofrem, querida? Porque qualquer coisa eu corro, eu não vou para a igreja, não preciso me expor. Não precisam saber que eu sou um cristão no meu trabalho. Que se souberem que eu sou um cristão no meu trabalho, eu posso perder o emprego. Nós fizemos o evangelismo em algumas escolas aqui de Nova Poá. Fizemos evangelismo na escola de Suzano. Em Suzano, ficaram sabendo que nós éramos pastores. Sabe o que eles fizeram? Fecharam as portas. Faz parte. Agora eu vou chegar lá, vou mentir, vou dizer que eu não sou pastor? Não, eu sou pastor, sou crente. Amo Jesus. É um custo. Os nossos irmãos tiveram um custo de serem devorados vivos no Coliseu de Roma, serem crucificados. Eles tiveram um custo. E esse custo que eles tiveram é por pertencer a um corpo chamado igreja. Igreja é um corpo. Para ser igreja, eu preciso estar reunido com um grupo de pessoas da mesma fé e de forma recorrente. Igreja. Quer definir igreja? Pastor, mas eu preciso do prédio? Não, você não precisa, só precisa estar junto com um grupo de pessoas que creem a mesma coisa que você, praticando alguns atos. Por exemplo, como é que eu posso definir um ajuntamento de pessoas como igreja? Porque você de repente fala, então eu vou começar um culto de oração aqui em casa. Não. Não necessariamente essa reunião de oração na sua casa pode ser chamada de igreja. Por que não, pastor? Porque a igreja ela cumpre um papel completo. Igreja, quando ela se caracteriza como igreja, primeiro, quando nessa reunião se adora a Deus. Então é uma reunião de adoração a Deus. Segundo, é uma reunião onde a palavra de Deus ela é compartilhada. Terceiro lugar, nesse encontro, orações são feitas. Orações para a glória de Deus e oração uns pelos outros. Oração para a glória de Deus, porque tem que ser, não é verdade? E orações uns pelos outros. O que mais? Quando se ministra alguns sacramentos, aquilo que é sagrado para a igreja. Por exemplo, nessa reunião, adora a Deus, compartilha a palavra, ora uns pelos outros, ora para a glória de Deus, para adorar a Deus. Mas ali também se celebra a ceia. Tem que celebrar a ceia, porque a celebração da ceia é um marco de que a igreja está reunida. Jesus deu essa ordem, Jesus disse, façam isso em minha memória. E ele falou isso para um grupo de homens, ele não falou para uma pessoa individual, ele falou para um grupo. Segundo lugar, realiza-se batismos nessas reuniões. Mas esse grupo que se reúne, eles estão evangelizando, propagando a fé que tem. Então se isso acontece, aí tem uma igreja. Seja num salão como esse, ou seja debaixo de um pé de um cajueiro, como lá em Moçambique. Então igreja, não sou eu no isolamento. Igreja, uma comunidade de fé, é quando um grupo de homens e mulheres que amam o Senhor se reúne para adorá-lo, se reúne para orar a Ele, glorificando a Ele e orando uns pelos outros. É quando esse grupo de irmãos compartilha a palavra de Deus, celebram a ceia juntos
evangelizam e por evangelizar batizam novas pessoas que agora chegaram para a mesma fé. Isso é igreja. Então não tem como você ser igreja sozinho. Não tem como. A celebração da ceia, a ideia da celebração da ceia, a ideia da igreja apostólica da celebração da ceia, sabe qual era? Era uma festa. Chamada de quê? Festa do amor. Como eu vou celebrar amor sozinho? Porque a ideia era essa, juntos, celebrando o amor do Pai para conosco. Então, estar fora da igreja é estar vulnerável. Estar fora dessa comunhão que cumpre esses papéis, adora, ora, compartilha a palavra, evangeliza, celebra a ceia e batiza pessoas que se converteram. Estar fora desse ambiente é estar vulnerável? Sim, é estar vulnerável. Completamente vulnerável, porque você aí não faz parte da igreja, você não faz parte da igreja. Então, estar fora é não estar pertencendo, porque a igreja é um corpo. Então agora vamos para uma segunda etapa. Igreja é um corpo. Um corpo com vários membros. Por isso que igreja não se refere a pessoas na sua individualidade. Então igreja é um corpo, onde todos que pertencem à mesma fé estão ligados a esse corpo e recebe a vida que flui desse corpo. Então você não pertencer a uma igreja, e a palavra é essa, pertencer. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Pertencer. Você não pertencer à igreja é você estar em risco. Porque igreja é corpo, e quem pertence ao corpo flui da vida do corpo. Cada membro do corpo usufrui da vida do corpo. A minha mão é um membro do corpo, mas a minha mão não tem vida própria. A minha mão depende da vida que flui do corpo. Os meus braços dependem da vida que flui do corpo. Assim é a igreja. Assim somos nós. Ou seja, se nós não estivermos vinculados ao corpo de Cristo, agora não tem como não ser absoluto. Você está morto. A chance de você ser espiritualmente vivo, não tem como, porque você não pertence ao corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala e deixa claro sobre essa questão de corpo de Cristo e a igreja. Olha o que diz Colossenses 1:8. Colossenses 1:18. 1:18. Ele é o cabeça do corpo. Quem que é o cabeça do corpo? Diga, Cristo. Não, senta direito aí, dá uma arrumada na cadeira. Você está meio, né? Você vai assim, está muito, né? Diafragma, deixa o diafragma livre aí. Diga, Cristo é o cabeça. Então Cristo é o cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Você nunca vai fazer parte do corpo de Cristo se você não fizer parte de uma igreja. A igreja é a casa de Deus. Ela é assim chamada por quê? Porque ali se reúnem os santos de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então a igreja é a casa de Deus. Para que se tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a casa de Deus, deixa eu dizer, nesse sentido abrangente, não é você sozinho. Você é a habitação do Espírito Santo. A Bíblia não chama pessoas, indivíduos, de casa de Deus, mas chama a igreja, o ajuntamento de casa de Deus. A Bíblia chama indivíduos de habitação do Espírito Santo. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Na aula de pneumatologia é bom esse assunto, né? Abordar esse assunto, são coisas diferentes ali. Ser habitação do Espírito Santo é uma coisa, ser casa de Deus é outra. Casa de Deus não é a estrutura física, é o ajuntamento. Então nos reunimos aqui 10, 15 pessoas, querido. Como é que Deus olha? Como uma casa de Deus, como uma casa dele, que é a igreja do Deus vivo. Então se você não pertence a uma igreja, se você é um indivíduo desligado do corpo de Cristo, que é a igreja, você não recebe a vida do corpo de Cristo. Você só recebe a vida do corpo de Cristo se você pertencer ao corpo. Agora, eu anotei aqui uma curiosidade. Dá uma pesquisada na Bíblia. Depois do arrebatamento, não aparece em nenhum lugar a palavra igreja.
Interessante, né? Interessante, não aparece. Por quê? Porque já cumpriu o papel. Cumpriu o papel. Agora não vai ficar ruim. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: se esforce, ore, se santifique para você ser arrebatado. Porque o negócio vai estar complicado. Mas por que, pastor, que agora não tem mais, depois do arrebatamento, a palavra igreja? Porque a igreja é a noiva. E a noiva foi para casar com o noivo. Então não tem noiva agora para um próximo casamento. O segundo ponto que eu anotei aqui, muito importante, para compartilhar com vocês, é que nós precisamos compreender qual a nossa relação com a igreja. Então, colocamos aqui um fundamento. O que é a igreja? Está claro? É um corpo. É o corpo de Cristo. Não existe igreja na individualidade. Esse negócio, eu sou igreja. Sai fora. Não tem fundamentação bíblica, não tem embasamento bíblico, não tem interpretação, não tem nada bíblico. Tem argumento de pessoas para se desculparem, para se justificarem de não pertencerem a uma igreja local, que é como a Bíblia chama igreja. Igreja é a reunião dos santos em qualquer localidade. Mas uma segunda reflexão que eu anotei aqui sobre igreja é que nós precisamos compreender qual é a nossa relação com a igreja. A falta de compreensão bíblica dessa relação sua com a igreja pode te fazer sofrer. E além de te fazer sofrer, vai te fazer errar. Então você precisa saber qual é a relação que você precisa ter com a igreja. Então, em primeiro lugar, eu anotei aqui: igreja você não frequenta. Então, se você está aqui hoje e você está buscando saber aonde você deve ficar, cuidado com isso. Cuidado, você está aqui nos visitando hoje, ou você está nos visitando já há alguns domingos, para saber se é aqui que Deus quer que você fique. Pode ser que Ele queira, pode ser que Ele não queira, não sei, eu não vou entrar nesse detalhe, mas só quero dizer uma coisa: você está numa rota muito perigosa. É como se de hoje para amanhã meu braço decidisse romper comigo. Meu braço, eu acordo e falo: mas cadê meu braço? Quando eu vejo o braço, está lá na porta fazendo assim para mim. Fui, vou procurar um outro corpo. Vou procurar um outro corpo agora para pertencer. Macabro, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa: essa ideia, essa metáfora, ela é plenamente razoável com o que a Bíblia diz. Paulo escreve na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, dizendo que nós somos todos membros de um mesmo corpo, que é a igreja, com funções diferentes. Então não existe membro do corpo de Cristo. Eu lembrei agora do filme da família Addams, da mãozinha. Olha que coisa terrível. Perdão aí, Senhor, perdão. Perdão aí, como é que, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. Um negócio tão bonito falando aqui, o que eu vou lembrar? Mas é isso aí. Tem gente que está assim. Cuidado, se você não está vinculado a uma igreja, pertencente a uma igreja, resolva isso urgente. E vou dizer uma coisa: você não pode definir a igreja que você vai ficar, pertencer, porque você gostou do louvor. Não, eu vou lá para ver se eu gosto do louvor. Nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, aí nós vamos acabar de moer o negócio aqui. Cuidado, não, eu estou procurando uma igreja que eu me sinto bem. Cuidado, porque se você está procurando uma igreja que você se sinta bem, você está mais desviado do que você imaginava. Você está mais longe de Deus do que você imaginava. Nós vamos entrar aqui, fica tranquilo. Segura aí que a turbulência vai ser grande agora. Já viajou de avião aqui? Já pegou turbulência? Se você quer sofrer com a turbulência, senta nos últimos bancos do avião. É onde você mais vai sofrer. Então agora eu vou te colocar na última cadeira do avião agora, porque agora vai balangar o negócio. Então, igreja não é um lugar que você frequenta. Igreja não é um lugar como supermercado que você gosta de comprar. Não, eu gosto de ir naquele supermercado porque o ambiente é gostoso, sabe, muito bem arrumadinho, o mercado é limpinho, eu vou lá no açougue, dá para confiar na carne porque é limpinho. Não, igreja você não trata assim. Igreja não é como você trata o shopping. Não, eu gosto de ir no shopping de Guarulhos porque lá é grande, lá é espaçoso, lá tem espaço para as minhas crianças. Não, você não trata a igreja assim. Igreja não é um lugar que você frequenta, não é um lugar que você prefere de acordo com o seu gosto. Não é. Esses irmãos, nós vimos o vídeo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem gostaria de pertencer à igreja que eles pertenceram? Levanta a mão aí. Ninguém gostaria de pertencer à igreja deles? Pronta para ser invadida pela guarda romana? Pronto para ser invadido por um centurião romano, liderando uma horda de soldados romanos para te prender, para
te crucificar vivo, para te empalar vivo, para te queimar vivo. Ou então, se você tivesse muita sorte, você ia ser preso e ia aguardar a agenda do próximo evento no Coliseu Romano, onde você seria comido por leões, se você tivesse muita sorte. Essa igreja ninguém quer frequentar, não é verdade? Não, essa nós não queremos. Mas foi essa igreja, e foi por causa dessa igreja, que em 40 anos, escute, 40 anos, o mundo todo ouviu falar de Jesus. Foi por causa dessa igreja. Então igreja não é um lugar que você frequenta. Igreja é um lugar que você pertence, que você faz parte. Porque a Bíblia chama de igreja, a igreja de corpo de Cristo, e nós somos os membros. 1 Coríntios 12, 27. Então igreja é corpo, e nós somos os membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente o quê? Membros do corpo. Então individualmente eu sou membro do corpo, e junto eu sou corpo, sou igreja. Colossenses 1,18. Está ligando aí as pontas? Está ligando aí, Angelina? Está anotando aí? Compreendendo aí? Então, se você não pertence a uma igreja local, você está fora do corpo. Não tem a vida que o corpo pode dar. E qual é a vida que o corpo dá? É a vida de Cristo. Por isso que tem muita gente fraca. Por isso que tem muita gente frágil na fé, vacilante na fé, inconstante. É como assim, estou ligado no corpo, vida, começa a se desligar do corpo, enfraquece, não flui sangue, não tem as respostas, não tem a alimentação que o corpo precisa, vai morrer. Então pertencer, agora um detalhe, pertencer à igreja, uma outra anotação que eu fiz aqui, é um ato de Deus, não é seu. Por isso que você ficar pulando de igreja em igreja para procurar a igreja que você quer, você pode errar. Você pode errar. Mas pastor, mas eu não tenho certeza se é aqui que Deus me quer. Fique em uma igreja e deixa Deus de fato falar com você. Não fica pulando para lá e para cá, porque você vai morrer se já não estiver morto. Fique e de fato ouça a voz de Deus falar com você. Até porque não existe motivo para você se desvincular, se desligar da sua igreja. Não existe motivo. Tem gente que se desliga da igreja porque o irmão, ele não foi com a cara do irmão, não gostou do pastor Léo. Aquele pastor sem amor. Vou sair da igreja. Que loucura! Nem crente você foi se você pensa assim. Nunca foi crente. Nunca amou Jesus. Nunca serviu a Jesus. Nunca! Porque você permitiu as suas infantilidades te desligar do corpo. É a mesma coisa, você tem uma unha encravada. Vou arrancar o pé logo e pronto. Não, você vai cuidar da unha, porque você não pode perder o membro do corpo. Você não pode se desligar do corpo. As pessoas saem de igreja, as pessoas trocam de igreja por causa de problemas de relacionamento com outras pessoas. Pastor, motivos reais para me mudar de igreja. Você quer que eu te dê alguns motivos reais? Primeiro, mudança. Você mora num lugar que é longe. Você mora em um lugar que é longe da igreja que você congrega. Então fica inviável o tempo, o orçamento. Na verdade, ele não dá. Embora nós temos pessoas aqui que vêm de longe. O pastor Rodolfo vem de Santo André. Eu venho de Mogi das Cruzes, eu levo 50 minutos para chegar aqui. Tem gente aqui que vem de São Paulo, tem gente que vem de vários lugares para congregar aqui. Mas está dando para fazer isso, então glória a Deus. Mas e quando não for possível mais? Vai orar. E vamos ver, Senhor, é isso que o Senhor quer? Porque às vezes a gente também quer conforto, não é? Mas de repente o Senhor te escolheu, porque quem determina o lugar que você vai pertencer como igreja é o Senhor. Mas a distância, você mudou de cidade? Sim, aí você pode pertencer a uma outra igreja. Segundo lugar que pode te dar uma oportunidade de você não pertencer a determinada igreja, se essa igreja não for uma igreja saudável, for uma igreja tóxica. Por exemplo, uma igreja tóxica, uma igreja que no púlpito não prega a Bíblia. Não prega a Bíblia, faz tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui ainda hoje. Mas não tem Bíblia aberta. Os líderes dessa igreja só tem performance. Performance cristã, mas não tem caráter cristão. Mentem, enganam, são rixosos, são partidários, são opressores, são controladores. Ou seja, não tem vida de Deus nesses. Então você não pode pertencer a esse lugar. Aliás, você não pode pertencer mesmo, porque esse lugar não tem como se caracterizar como igreja. Talvez ele possa ser chamado de igreja por causa dos irmãos de boa fé que estão lá. Mas ele está te intoxicando, está te adoecendo, está matando a sua família. Então é o Senhor que nos vincula a uma igreja. Ou seja, por essas transferências, por esses motivos que eu coloquei, ou então pelo batismo. Então você se converteu em um lugar, foi batizado naquele lugar, então o Senhor já te vinculou.
O Senhor já te colocou nesse lugar. Mas é o Senhor que acrescenta. Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47. No texto de Atos 2, 46 ao 47, fala que a igreja diariamente perseveravam unânimes. Ou seja, percebe aqui que já existe a comunhão, a convivência. Então tinha convivência, eles eram igreja por quê? Porque conviviam juntos. Partiu o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mas versículo 47, olha o que acontecia. Louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. É o Senhor quem traz. Eu tenho uma crença, eu e Gigiano, nós temos uma crença. Cada pessoa que vem para essa igreja, nós queremos, Jesus mandou elas para cá. Tem algumas pessoas que a gente pergunta, Senhor, mas certeza? Você tem certeza, Senhor? Tem certeza mesmo? Porque, Senhor, né, a gente fica procurando assim, mas será o que eu fiz, né? O que eu fiz no passado e que eu preciso me arrepender? É um pensamento errado, claro, mas a gente é humano, fazer o quê, né? Tem coisa que a gente não aguenta. Mas Jesus manda as pessoas, eu acredito nisso. Então cada pessoa que faz parte dessa igreja, pertence a essa igreja, foi Jesus que mandou para cá. Para quê? Para que nós cuidássemos dessas pessoas, essas pessoas também nos aperfeiçoassem como pastores. Então você pertencer a uma igreja não é um acidente. Não é acidente. Não é obra do acaso. Você não pode ficar fora do corpo. Pertença, se ligue à igreja. Ah, mas será que é? Para de perguntar coisa que já não tem que perguntar. Mas você quer uma definição mais clara? Deixa o Espírito Santo construir esse valor em você, mas não fique desligado do corpo. Não fica aí pulando de igreja em igreja. Ah não, eu estou procurando uma igreja para me adaptar. Que loucura é essa? Uma igreja para você se adaptar? Isso não existe, não. Não é uma igreja que se adapta a você. Não existe uma igreja lá que ela tem o desenho exato seu. Toda igreja de Deus, saudável, o desenho dela é diferente do nosso. Nós vamos a ela para tomarmos a forma que Cristo quer que nós tenhamos nele, porque Ele é o corpo dessa igreja. Então quebra esses padrões. São padrões errados. Então, pensando assim, eu preciso tratar com zelo e me relacionar com zelo. Por favor, preste atenção nessa fala minha agora. Trate com zelo e se relacione com zelo à igreja que Jesus permitiu você pertencer. Trate com zelo e se relacione com zelo. Porque é Ele. Não foi você e não fui eu. Não é a Gigiane nem os pastores. Então trate com zelo a igreja. Respeite a igreja. Eu não estou falando da denominação Betel, queridos. Não estou falando disso. Estou falando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Seja a igreja que você frequente, trate com zelo, trate com respeito. Tem problemas, tem dificuldades, seja a resposta para os problemas, não seja a causa de um problema maior. Você sabe qual é? Sabe, é um comportamento muito ruim. Nós temos falado isso na nossa reunião de presbitério. Não transforme dificuldade em problema. Aonde tem gente, tem dificuldade. A questão é, quando eu não sei me relacionar com as dificuldades, eu transformo as dificuldades em problema. Aí fica grave. Então, não traga problemas para a igreja. Traga as suas dificuldades para a igreja. A igreja tem o dever de, nesse ajuntamento, nessa comunhão, por isso foi dado um aviso aqui sobre aconselhamento. Se precisa de aconselhamento pastoral, agende com a Dayana. Traga as suas dificuldades. Porque uma das funções pastorais é aconselhar as pessoas. É cuidar desse corpo. Então não permita que as suas dificuldades gerem problemas para a igreja. Eu preciso ser cuidadoso, preciso ser zeloso com essa igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Então você não vem para a igreja, você pertence a uma igreja. Agora, um detalhe muito importante, esse pertencer tem que ser recorrente. Tem que ser recorrente. Eu tenho uma luta aqui com a Gigiana, com os pastores da igreja, com os líderes. Eu falo, gente, nosso culto tem que acabar mais cedo. Eu fico naquela luta, mas aí ao mesmo tempo que eu fico agoniado por causa do horário, ali tem um relógio ali. Fica agoniado com aquele horário, fica agoniado com o tempo que quem está ministrando a oferta, que aí depois eu tenho que fazer o aviso, o louvor. Por outro lado, eu falo assim, mas peraí, nós só temos um culto na semana. É um culto na semana só, ué. Tem igrejas que tem 3, 4 cultos na semana, não estou dizendo que isso está errado. Mas nós só temos um culto semanal.
A oportunidade que a gente tem para doutrinar a igreja, para fortalecer a igreja, esse encontro. Eu falei, então tá bom, então eu vou ficar tranquilo com o horário, não vou ficar preocupando tanto. Vamos tentar fazer algo, né, equilibrado. Mas é um momento que nós temos para orientar a igreja, para fazer com que a igreja seja alimentada. Então o pertencer deve ser recorrente. Hebreus 10, 25, tem uma palavra de Deus ali, um mandamento dizendo, não deixe de congregar. Então quando Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar, você vai ver em alguma versão aí, reunir. Se ela está falando isso, é porque ela está querendo, a Bíblia está querendo nos ensinar que estarmos juntos como igreja é um mandamento, porque é saudável, é assim que deve ser. Um outro ponto que eu anotei aqui, e já caminhando para a conclusão, não quer dizer que eu estou acabando, está caminhando. Não é que se eu for caminhando para a conclusão, a pessoa fala, não, mais 5 minutos acaba. Não, calma aí, só estamos caminhando para a conclusão. Um terceiro ponto que eu anotei aqui, para nós caminharmos para a conclusão. Então, igreja não é um lugar que você frequenta, é um lugar que você pertence, mas eu coloquei aqui algo muito importante. O objetivo de pertencer a uma igreja. Por que pertencer a uma igreja? Por quê? Porque de repente, pela minha introdução, você vai dizer, não, eu tenho que pertencer a uma igreja para me ser abençoado. Faz sentido, sim ou não? O que vocês acham? Eu estou com medo agora de afirmar alguma coisa, né? Eu falei, tem uma pegadinha nessa pergunta do pastor. Faz sentido, mas faz sentido. Porque esse é o sentido errado que nós aprendemos. Pertencer a uma igreja não é para você ser abençoado. Não é. Porque a ideia de ser abençoado é receber, não é? Não. Nós pertencemos à igreja não é para receber, é para dar. Quando você pertence à igreja, sabe por que você pertence? Porque você já está bem, não é porque você está mal. A ideia é o seguinte, então eu vou buscar a igreja porque eu estou arrebentado, então eu vou pertencer a uma igreja para a coisa resolver. Que ideia louca é essa? Onde que tem esse padrão bíblico para se pertencer a uma igreja? Esse talvez seja um dos mais sérios problemas da igreja moderna. As pessoas buscam uma igreja para ficar tudo bem com ela nesse mundo aqui. É por isso que elas estão buscando a igreja. Mas por que as pessoas têm esse pensamento? Por causa de uma teologia errada. Uma teologia errada que foi ensinada para as pessoas. Porque o púlpito de uma igreja é o lugar que uma igreja é doutrinada. Você vai lá os domingos de manhã no nosso seminário teológico. Lá você não vai ser doutrinado. Até porque alguns assuntos vão ser colocados várias opiniões. Não, ser doutrinado como parte de uma igreja é aqui, ó. É do púlpito da igreja. Por isso tem que tomar cuidado com o que se fala no púlpito. Porque a doutrina flui daqui para as pessoas. Então, uma teologia errada dos púlpitos fez nascer um monte de, entre aspas, de crente fraco e enganado. Um monte de gente enganada, fracos. Que se tornaram o quê? Crentes consumistas da igreja. Eles pensam que a igreja é como um supermercado. Então chega no final do mês, Natália vai no supermercado com um carrinho vazio. Aí passa na prateleira o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar e volta para cá. Não, agora eu tenho alimento para mim. Igreja não é isso. Igreja não existe para te satisfazer. Quem te satisfaz é shopping. Quer ser satisfeito? Vai pro shopping. Dá o cartão na mão da sua mulher e você vai ver como é que ela vai voltar feliz de lá. Você vai chorar o resto do mês, mas ela pelo menos vai rir. Por um curto espaço de tempo, né? Também, né? E você vai chorar por um espaço maior. Não, igreja não é para satisfazer as pessoas. Igreja não é como uma boa padaria, que você toma um bom café, um bom pãozinho na chapa, com saída de requeijão. Não, igreja não é isso. Igreja não é um salão de beleza, que você vai lá e relaxa, conversa com as amigas. Não, igreja não é isso. Esse que é o problema. As pessoas foram ensinadas que a igreja é um lugar onde elas vão resolver os problemas da vida comum delas. Foi oferecido esse lugar para as pessoas na igreja. Por isso que tem gente procurando a igreja que se sente bem. Não gostei daquela igreja, eu me senti bem. Só que ele não fala isso, né? Ele usa uma fala. Meu Deus, que é como que é autossabotagem, né? Não, ali eu senti Deus falando comigo. Até apertar os parafusos Deus, aí Deus não falou mais. Quantas vezes nós já vimos isso? Pessoas já chegaram para mim, não, pastor, eu quero ficar aqui, porque aqui Deus fala comigo. Eu falei, bem, ué, chega aí. Aí começa a apertar os parafusos. Some, a miséria some. Você falou, mas não tinha falado, Deus não tinha falado, agora desfalou? Que Deus louco é esse? Deus fala e desfala? Não, é porque as pessoas sabotam
a si mesmos, colocando uma falsa espiritualidade em algo extremamente importante. Porque chega aqui, né, tem os obreiros todos sorridentes, né? Tá ali o Alex, bem arrumado, tal, elegante. Tem os obreiros lá embaixo cumprimentando. Aí ganha presentinho, grande sacolinha, ganha livrinho, ganha tudo que ganha. Tem dia que tem até pipoca aqui, sorvete. Meu Deus do céu, parece um parque de diversão esse negócio, né? Daqui a pouco vamos pôr uma roda gigante. O ingresso da roda gigante, acabou o culto, vai lá. É agradável, chega aqui, não, um ambiente gostoso, na verdade. Aqui Deus falou comigo. Não. Esse é o problema. As pessoas foram ensinadas que a igreja é um lugar onde elas vão resolver os problemas delas, elas vão se sentir bem. Mas sabe quem que é a culpa? A culpa é nossa, os pastores. Porque nós, pastores, fizemos da igreja um lugar para atender o consumo das pessoas. Vem para cá que o milagre acontece. Já ouviram essa frase? Vem aqui que aqui o milagre acontece. Vem aqui que aqui a bênção de Deus está aqui. Geraram consumistas. Então as pessoas agora estão buscando a igreja para consumir alguma coisa que eles não têm na sua vida comum. Então eles vêm buscar algo. Igreja não é lugar para consumirmos. Igreja é lugar para doarmos. Amor faz parte da natureza de Deus. Quem nasce de novo pelo Evangelho compartilha dessa natureza. E de fato quem nasceu de novo é um crente firme e maduro. Ele não busca amor, ele doa amor. Então se você está em uma igreja dizendo que está infeliz, triste com essa igreja, seja o que for, porque você não percebe amor nas pessoas, cuidado, o problema está em você. Porque você não tem que buscar amor nos outros, você tem que dar amor para os outros. Então seja fonte para quem não tem amor. Se você está em uma igreja e nessa igreja você não percebe amor fluindo, seja você o amor para fluir e abençoar essa igreja. Mas nós erramos. Quando nós não percebemos amor na igreja, a gente faz o quê? Sai fora. Murmura, fala mal, difama, reclama. Mas nunca é solução. Somos sempre mais uma causa de problema. A nossa relação com a igreja, ela é comparada com casamento. Deus compara a relação da igreja, dele com a igreja, nossa com a igreja, com casamento. E num casamento, quando alguém casa para ser feliz, então eu estou me casando para ser feliz, a chance desse casamento ser sofrível é enorme. Não entra no casamento para você ser feliz. Não, eu quero entrar num casamento que vai me dar prazer. A chance de você ser infeliz é enorme. Por quê? Porque casamento você não entra para ser feliz e para ter prazer. Você entra para fazer alguém feliz e dar prazer para alguém. A relação da igreja, eu e a igreja, tem que ser a mesma relação minha com o meu cônjuge no casamento. Não é tomar, é dar. É dar. Os crentes modernos, eles estão buscando uma igreja, uma vida espiritual, uma relação com Jesus hedonista, que vão dar prazer para ele. Vocês viram prazer nos nossos irmãos aqui? Tinha prazer? A mãe correndo com a criança e os leões lá devorando a mãe e a criança. Não, queridos, igreja não é lugar para isso. Mas por causa de ensinamentos assim, nós vemos muitas pessoas frequentando algumas igrejas, pessoas fracas, inconstantes na sua fidelidade, crentes consumistas. Mas talvez você diga, mas pastor, mas eu tenho necessidade da minha vida comum, Deus não se importa com isso? Claro que se importa, mas é o problema. Uma igreja que atende o consumidor, ela nunca vai ser bíblica. Uma igreja que vem para atender o consumo das pessoas, ela nunca vai ser bíblica. Porque se ela for bíblica, ela não atende o consumo das pessoas. E aí gera pessoas fracas. E pessoas fracas, biblicamente, sem intimidade com a Bíblia, sem revelação bíblica, vai errar. Mateus 22, 29, Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece o poder de Deus. Que poder de Deus? Que cuida do seu corpo. Cristo cuida do seu corpo. Cristo abençoa o seu corpo. Mas pastor, e as minhas necessidades? Ele pode atender qualquer coisa, você só não pode inverter a ordem. Mateus capítulo 6, versículo 33. Qual é a minha busca? A minha busca, Mateus 6, 36, é o reino dele, é a justiça dele. E as demais coisas? E interessante que as demais coisas nesse texto não é um carro importado, não é uma casa na praia e não é um emprego de 50 mil por mês. As demais coisas aqui é pão para comer e roupa para vestir. Olha que coisa linda. As demais coisas aqui é isso.
Não vai faltar comida na sua mesa, não vai faltar roupa para você vestir, fica tranquilo, ele vai cuidar de você. Tudo que for necessário. Mas a igreja mudou seu discurso. Agora, pastor, mas você está falando de que a igreja é consumista? O que é oferecido para a igreja consumir? Eu coloquei aqui. Primeiro, o que se oferece para a igreja consumir? Entretenimento. Sabe, a igreja tem entretenimento? Já foi numa igreja que você parece assim, você foi ali para se divertir? Foi para se divertir. Entretenimento. Diversão. Você foi ali para se distrair. Então tem diversão, não tem doutrinação. Igreja não tem que ter diversão, tem que ter doutrinação. As pessoas sem doutrina, sem padrão bíblico, sem espiritualidade saudável. Se você não tem espiritualidade saudável, você não tem força espiritual para resistir esse mundo terrível que está aí. Então o entretenimento é o que se oferece muito hoje para as pessoas, para algumas pessoas consumirem na igreja. Tem uma frase do Spurgeon, eu anotei essa frase porque ela é muito pesada, é uma frase pesada. Chegará o dia em que no lugar de pastores alimentar as ovelhas, haverão palhaços entretendo os bodes. É isso aí, pesado, não é? Isso aqui é um pastor, escreveu isso aqui há cerca, pouco menos que 170 anos, mais ou menos, você conhece essas datas? Há 170 anos atrás. 170 anos atrás, ele já falava de algo que a gente está vendo hoje. No lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverão palhaços entretendo os bodes. Palhaço porque está entretendo, e bode, porque quem está ouvindo isso, se alegrando com isso, nunca foi ovelha de Jesus. Como é que atende o consumismo das pessoas, uma igreja consumista? Entretenimento, segundo lugar, terapia. Tem pessoas que vêm para a igreja, para algumas igrejas, existem alguns púlpitos que eles são terapêuticos. Ou seja, psicologizou o púlpito. Não tem Bíblia no púlpito. A mensagem agora é para afagar a alma. É para dar uma polida na alma deformada. Dar uma maquiagem, sabe? A ferida está aberta, vai lá, vamos fazer uma maquiagem aqui para dar uma disfarçada. Vamos tampar. O púlpito não tem confronto de caráteres deformados. Pastor, mas nós precisamos de alívio, precisamos de cura para a alma cansada. Sim, só que tem um detalhe. A mensagem que deve ser pregada no púlpito de uma igreja que você pertence a ela, tem que ter cruz, querido. E a cruz, antes de curar, ela fere. Ela fere. Quem não quer ouvir? Você é um vencedor. Você é valioso, você é valoroso. Tudo isso é uma verdade, não é? Expressar essa verdade sem tratar problemas. Você já aconselhou o casal? Briga de marido e mulher? A mulher que brigou com o marido, quando chega para falar com você, ela não tem nada de errado. Está tudo certo com ela. E o conselheiro imaturo, a primeira coisa que ele faz é abraçar, né, querida, os problemas dela. E aí começa a ouvir, não, esse marido é uma miséria mesmo, esse marido é terrível. Você fica do lado dela. Não, minha querida, fica firme. Deus vai cuidar de você. Deus vai te levantar. Deus vai te fortalecer. Deus pode fazer isso? Pode. Só que tem um detalhe, ela é a causa da tragédia do casamento dela. Teve confronto. Ela foi lá buscar terapia. Quantas vezes eu e Gigiana fomos para aconselhamentos e as pessoas não queriam conselhos, elas queriam um momento para falar. Para falar, vai para um psicólogo. Vai lá que ele vai te ouvir. Eu não sou psicólogo. Você veio buscar aconselhamento. Então me fala qual é o problema, qual é a causa, qual é a situação. Ok. Existem pessoas que nos buscam para aconselhamento, elas repetem a mesma história. Estou te falando, vocês não sabem o que a gente passa. Repete a mesma história 3, 4 vezes numa conversa. Ela fala, acaba, parece que rebobinou a fita. Começa de novo. Que interessante, né? E vai a mesma coisa. Aí você vai falar algo. Ah, não, não, mas isso que eu já fiz. Não, mas isso que eu sei. Então por que veio aqui? Elas não foram buscar conselho. Elas foram buscar um momento terapia. Está no lugar errado. Igreja não é lugar para terapia. Não é. Igreja é um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus para ela formar você num padrão para você herdar a eternidade. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ainda? Vocês ainda vão pertencer a essa igreja aqui ainda? Essa é a minha oração, viu? Fiquem firmes aí. Um outro ponto aqui que eu coloquei para atender o consumismo da igreja. Primeiro, consumismo, entretenimento. Segundo, consumismo, pregações terapêuticas. Segundo, consumismo, uma musicalidade antropocêntrica. Todo mundo gosta de música. Todo mundo gosta de música.
E hoje o que não falta são músicas para atender a nossa alma, né? Não vou falar nenhuma aqui, embora eu esteja morrendo de vontade de falar. Não vou falar, porque os nossos cultos são transmitidos, isso não vai edificar. Mas o que tem de música que você está baixando no seu celular, que você está ouvindo, que só está massageando a sua alma, não está transformando o seu caráter. Porque a música é um agente poderosíssimo para te gerar intimidade com Deus. Porque a música quebranta o nosso coração. Pastor, como é que eu posso identificar uma música como sendo uma música saudável, que não é de entretenimento, uma música gospel? Porque a maldição é o tal da música gospel. Nem toda música gospel é uma música cristã. Nem toda música gospel, que não é uma música cristã, também não é uma música de adoração, tá certo? São três coisas diferentes. Pode existir uma música cristã, porque o teor dela são de falas pertinentes à fé, mas ela pode não ser uma adoração. Como assim? É simples. Toda musicalidade na igreja tem uma seta apontada somente para um lugar. E qual é esse lugar? É Ele. É Ele. A musicalidade de uma igreja não pode apontar para mim e nem para você. Não pode. Não pode. Então, às vezes as pessoas vêm na igreja, quer cantar uma canção. Não, eu quero cantar uma canção em homenagem ao Léo e à Natália. Minha cabeça fica assim, ó. Mas cantar para quê? Quer cantar, faz uma serenata, mais bonito. Vai lá fora do horário do culto, fora da igreja, não vai me dar problema nenhum, não vai me deixar em crise, e vai fazer uma serenata. Eu quero cantar uma música de amor para minha esposa. Não, você vai cantar música de amor, canta na sua casa lá. Não, a musicalidade da igreja deve apontar somente para Jesus. Por quê, pastor? Porque o culto é para Ele, não é para nós. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Como igreja? Para cultuarmos Ele. Se eu estou aqui para cultuar Ele, qualquer ação minha que me alcança primeiro, está fora do propósito, estou concorrendo com Ele, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa, Deus se enciuma da glória dEle. Que é isso, pastor? Eu não divido a minha glória com ninguém. Então, o momento de um culto como esse é apontar para quem? Para o Senhor. Então a musicalidade de uma igreja só tem que apontar para Ele. Então, quer identificar o caráter de uma música para defini-la como adoração? Faça a seguinte pergunta para essa música. Essa música está falando de quem? De quem que ela fala? Para quem ela fala? O que ela quer produzir? Aí você vai entender se essa musicalidade é uma musicalidade que de fato coopera para amadurecer numa igreja, ou se é somente um entretenimento. A musicalidade na igreja deve ser para a glória de Deus e não para o prazer das pessoas. Você quer saber se de fato uma música trouxe a presença de Deus para a sua vida? É quando ela te humilha na presença dele. Se essa música te empodera na presença dele, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Porque o que importa é que eu sempre esteja menor. Esse é o lugar. Então a igreja, ela construiu entretenimento. Entreter as pessoas. Gerou uma igreja consumista. Eu vou naquela igreja porque quando eles começam a cantar, quando a Adriana começa a cantar, eu me sinto tão bem. Eu fico assim, zen. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eu falo assim, pastor, mas a gente não pode sentir bem na adoração? Eu não sei, sabe, de verdade. Porque às vezes eu estou mal, eu tomo uma Novalgina, eu me sinto bem, relaxado. Tomo um Trilax, onde acaba um culto, eu cheio de dor nas pernas, estou com a cabeça inchada, eu chego em casa, tomo um Trilax, um chá de camomila, eu deito. Eu fico bem. Não, a musicalidade de uma igreja é para adorar o Senhor. E na hora que você está adorando Ele, talvez você enfrente as mais terríveis batalhas espirituais que você já imaginou. Por quê? Porque você tem que romper um céu, está fechado sobre você, mas você não perdeu o seu alvo. Honra, glória, poder e majestade é a Ele. E quando eu alcanço esse lugar, eu atraio a presença dEle e o fogo dEle vem. Esse é o nosso alvo, é trazermos a presença dEle. E o nosso quebrantamento constrói esse lugar. Então os músicos de uma igreja, eles têm esse desafio de pensar, o que nós estamos cantando? O que nós estamos cantando é bíblico? O que nós estamos cantando, a Bíblia diz sim. O que nós estamos cantando glorifica a Deus, honra a Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós fazemos focados nele, Ele derrama sobre o seu povo. É isso que nós não entendemos. Ele está pronto para derramar. Por exemplo, você está aqui, você chegou aqui, está participando desse culto desde as 6 horas da tarde. Deixa eu dizer uma coisa. O Cristo que cura, o Jesus que cura,
Ele pode curar sem você precisar pedir para Ele. Você pode pedir? Pode, mas se eu não pedir, se Ele estiver aqui, Ele te cura do mesmo jeito. Lembra da história da mulher com fluxo sanguíneo lá? Já pregamos já umas 3, 4 vezes esse texto. Jesus estava lá, Jesus nem sabia que ela existia. Ela toca nele. Quando ela toca nele, ela é curada. Quando você vem para esse lugar, você consegue tocar nele? Você consegue tocar na graça dele? Você consegue tocar na misericórdia dele? Você consegue tocar no perdão dele? Você consegue tocar nos pés dele? Porque se você tocar nele, você vai ter a resposta que você precisa. Eu não preciso falar. Sabe, existem igrejas que têm um hábito aqui. Ainda bem que aqui não tem esse hábito. Acaba o culto, né? Fica uma fila para receber a oração do grande homem de Deus. Eu acho interessante essa expressão, grande homem de Deus. Grande homem de Deus? Mas não tem que ser grande, tem que ser... É loucura essa palavra, grande homem de Deus. Porque na verdade, um grande homem de Deus, ele é o menor de todos os homens dessa terra. Então é loucura. Claro, as pessoas pedem oração, nós oramos, mas não tem uma dependência da oração do grande homem de Deus. Por que não tem? Porque o Filho de Deus se faz presente. O Filho de Deus é adorado, o Filho de Deus é invocado, o Filho de Deus é exaltado. E se o Filho de Deus está presente, a glória dele está presente. Se a glória dele está presente, a natureza dele está presente. Se a natureza dele está presente, o poder dele está presente. Nós sabemos muito pouco da soberania de Deus. Para descansar, esse é outro assunto. Então, queridos, não seja consumista da igreja. Agora nós estamos concluindo, para você ficar mais calmo. Não seja consumista. Venha, porque você deseja Ele. Pastor, então qual é o meu papel na igreja? Me ajuda a definir o meu papel. Já entendi que eu não devo ser um consumista, já entendi que eu devo pertencer ao corpo, eu já entendi que eu devo buscar a presença dEle, porque se eu buscar a presença dEle, tudo eu vou ter, Mateus 6,33. O que mais, pastor? Sirva as pessoas. Você pertence a uma igreja? Então entenda, o fato de você pertencer a uma igreja, você pertence a uma igreja para honrar a Deus e servir as pessoas. Então você está aqui para servir as pessoas. Você sempre estará servindo a Deus quando você serve as pessoas. Não pense que você serve a Deus quando você prega. Não pense que você serve a Deus quando você toca uma música, dança aqui na frente, roda os panos. Não pense que você serve a Deus quando você dá aula lá no Kids. Não pense se você serve a Deus quando você... Não, você não serve a... Você serve a Deus quando você serve as pessoas. Então, se eu não servir as pessoas, eu não estou servindo a Deus. Como igreja, não tem serviço a Deus sem servir as pessoas. Nosso papel na igreja é honrar a Deus. Quando eu chego nesse ambiente, a minha adoração é para Ele, a minha adoração é para Ele, a minha música é para Ele, os meus gestos são para Ele, meu coração é para Ele, é para agradar a Ele. Eu estou honrando a Deus. E eu vou lá e sirvo as pessoas. O que você precisa? O que está te faltando? Como é que eu posso ajudar? E aí, o que aconteceu? A nossa loucura, minha desejando aqui, quando a gente prega, vai olhando assim, aí viu uma cadeira vazia. Cadê o irmão que estava ali? Cadê o pastor Marcos e a Núbia que sentam ali, que eu não estou vendo aqueles aqui hoje? Deve estar com algum problema, né? Aquela situação de família deles. Pô, já recebeu ligação de alguém aqui? Alguém já ligou para eles? Pastor, está precisando de alguma coisa? Estamos aqui orando. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós não podemos vir para a igreja para consumir, porque se eu fizer isso, eu vier para a igreja para consumir, eu não estarei honrando a Deus e nem servindo as pessoas. O sentimento envolvido aí é puramente egoísta. Um cristão genuíno, ele não pode pensar nele em primeiro lugar, ele tem que pensar no Senhor em primeiro lugar, e descansar no Senhor, e servir as pessoas. Oferecer adoração a Deus, oferecer louvor a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, ações de graças a Deus, ter comunhão com as pessoas, oferecer súplicas, orações, intercessões às pessoas. Paulo fala isso quando escreve para Timóteo na segunda carta, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Paulo diz qual é o nosso papel na igreja. Eu os exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Agora olha que interessante, quando eu faço isso, quando eu sirvo as pessoas, vai lá, continua, versículo 2, em favor também dos reis, de todos que acham investidos de autoridade. Quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu tenho uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Quando você serve a Deus,
servindo as pessoas, Ele responde nas suas necessidades. É o que está escrito nesse texto. Sirva as pessoas. Não procure ser servido, não. Esqueceram de mim. Dê glória a Deus que esqueceram de mim. Mas eu não me esqueci de ninguém. Servi as pessoas. Honrei a Deus. Quando nós fazemos assim, a paz e a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Não seja um consumidor da igreja. A igreja é um corpo. E eu e você, como parte desse corpo, o corpo não consome. O membro não consome o corpo. Uma doença terrível. O câncer é uma doença terrível. Uma célula cancerígena aloja num determinado órgão, numa determinada parte do corpo e começa a consumir o corpo. Se aquilo não é tratado imediatamente para parar com isso, essa célula que consome o corpo, o que acontece com ela? Ela se alastra para outra parte do corpo. Metástase. Começa a consumir outra parte do corpo, outra parte do corpo. Qual é o final desse corpo? Morte. Não seja causa de morte para o corpo de Cristo, que é a igreja. Seja vida de Deus para a igreja. Pare de consumir o corpo. Existem pessoas que consomem o corpo de Cristo. Querem satisfazer as suas necessidades, querem satisfazer os seus anseios. Se não satisfez, estou indo embora. Se não me atendeu, estou indo embora. Se não me satisfez, estou quebrando aliança, estou rompendo alianças, estou demonstrando ingratidão. Para de consumir o corpo, para de ferir o corpo de Cristo. Sabe qual é o nosso chamado? Não é para consumir o corpo, é para servir o corpo de Cristo. Vamos ficar de pés. Servir o corpo de Cristo. Servir as pessoas. Servir o corpo de Cristo é servir as pessoas. Lucimara faz parte do corpo de Cristo. Eu tenho que servir a Lucimara, eu não tenho que consumir a Lucimara. Pastor Wellington é pastor, pastor Rodolfo é pastor, pastor Wagner é pastor. Eu não tenho que consumir eles, eu tenho que servir eles, eu tenho que servir o corpo de Cristo. A gente tem a Bíblia, mas não faz o que a Bíblia, não aprendemos com a Bíblia. Jesus morre, Jesus é crucificado, vai para a cruz, e o Jesus homem morre. Lembram disso? Ele morre. Quando Jesus morre, chega um homem para Pilatos e diz: dá o corpo dele para mim cuidar. Olha só, dá o corpo dele para me cuidar. Esse homem era José de Arimateia. O nome dele era José, ele morava num povoado chamado Arimateia, próximo a Jerusalém, um homem rico. Ele era um homem, um dos principais do Sinédrio, era a alta corte dos judeus da época. Ele chega para Pilatos e diz: me dá o corpo dele. O corpo dele está morto. Morto, não tem vida. Ele não pediu o corpo de Jesus enquanto Jesus tinha vida para dar para ele. Ele pediu o corpo de Jesus quando o corpo de Jesus não tinha mais vida. Ele diz: eu vou cuidar do corpo. Tem nada para me dar. Eu vou dar um lençol para cobrir ele. Eu vou dar um túmulo novo para ele. Eu vou cuidar do corpo dele. Não tem nada para me oferecer, mas eu vou oferecer para ele. Eu vou cuidar do corpo. A Bíblia diz que algumas mulheres chegaram também para servir o corpo morto de Jesus. Trouxeram lá aromas, bálsamos. Isso era caro na época, perfumar o corpo de Jesus morto. Nicodemos, um dos principais do Sinédrio, chegou com 100 libras de aromas e bálsamos, quase 35, cerca de 30 quilos de especiarias, caríssimos, para cuidar do corpo de Jesus. Cuidaram do corpo quando o corpo não tinha nada para dar para eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus aprovado pelo céu? Sirva o corpo, a igreja, quando esse corpo não tiver nada para te oferecer. Se não problema. Porque um corpo morto só me dá problema. Só me dá dificuldades, aliás. Um corpo morto só me dá dificuldades. Porque o corpo morto ele tem que ser levado por mim. O corpo morto tem que ser preparado por mim. O corpo morto tem que ser perfumado por mim. E o corpo morto tem que ser guardado por mim. Essa é a igreja. Cuidar do corpo de Jesus. Hoje você cuida, nós cuidamos do corpo de Cristo, que é a igreja, ou nós abandonamos o corpo de Cristo, que é a igreja? Como cuidamos do corpo? Quando servirmos as pessoas. Servir as pessoas glorifica a Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o nome dele para encerrarmos. Hoje foi uma palavra de ensino para nós darmos uma alinhada em relação a alguns assuntos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E o que mais me incomoda no que diz respeito à igreja moderna é o crescimento de uma igreja e o distanciamento das pessoas. Não se torne um bom religioso, não faça isso. Não se torne um bom religioso. Não se torne. Faça parte do corpo.
Todos os irmãos que estão aqui, dos ministérios de adoração, todos que servem, os pastores, nós estamos aqui para servir vocês. Só tenham paciência conosco, porque nós também fazemos parte do corpo. Às vezes vai ter uma parte desse corpo que nós representamos que está precisando também de ajuda, de paciência, de apoio. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós não somos uma instituição. Nós não podemos ser uma instituição. Nós temos que ser o corpo de Jesus e Cristo, o cabeça, dirigindo essa igreja. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos adorá-lo. Porque é nesse momento que Ele pode te responder, ué. É nesse momento que Ele pode sondar o nosso coração. Estamos de pé. É nessa hora que Ele pode atender as nossas expectativas. É nessa hora. É nessa hora. O que nos move. É nessa hora que Ele pode nos atender. É o que nós cremos. É nessa hora que você pertence. Nação santa. Uma só fé. Somos Um só batismo. Um só corpo. Vivemos por fé. É nessa hora. Estamos Vamos adorá-lo. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move É nessa hora que nós adoramos o nome é o dele. que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Você é igreja como corpo? Você é igreja como corpo? Vamos adorá-lo juntos. Vamos adorá-lo juntos como um só corpo. Uma só fé. Uma só esperança. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. A perseguição não nos para. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Vamos orar. Vamos orar. Se tem algo que nós aprendemos hoje, é que a igreja não é uma pessoa no seu isolamento. A igreja é quando nós estamos juntos. Você não está sozinho agora. Você pode manifestar-se como igreja do Senhor, como um abençoador nesta hora. Eu quero te convidar a ser um abençoador nesta hora.
se junte com 2 ou 3, de preferência, alguém que você não conhece, e seja um abençoador. Ore por ele agora, ore por ela. Talvez a pessoa que Deus te levar agora para orar é uma pessoa que veio aqui buscando uma resposta, e Deus vai usar a tua oração para mudar a história dele, para mudar a história dela. Então, em nome de Jesus, homem com homem, mulher com mulher, se você puder, abrace essa pessoa. Nós somos igreja. Deixa Deus te usar nesta hora. Deixa Deus usar os teus lábios, a tua oração. Eu quero pedir para os líderes me ajudarem agora, que ninguém fique sozinho. Não deixa ninguém sozinho. Talvez você esteja aqui neste lugar e talvez para você seja até estranho, mas você não vai orar sozinho. De 2 em 2, de 3 em 3. Isso. Ministério de louvor, ministério de dança, o grupo Êxodo. Me ajudem agora. Levante a tua voz e ore. Ore por ele, ora por ela. Isso. Deixa ele ouvir a tua voz orando agora. Deixa ela ouvir agora a sua oração. Deixa os céus ouvirem a sua oração nesta hora em favor deste irmão. Clame por ele agora. A tua oração pode mudar a história dele. Talvez o coração dele e dela chegou neste lugar apertado. Talvez você não saiba as lutas que ele tem enfrentado na sua casa. Talvez você não saiba os desafios que tem batido na porta desta família, mas Deus está te usando agora para orar por esta casa, por esta família. Ore agora. Isso, ore, ore. Levanta a tua voz aos céus. Abençoe a vida deste homem, desta mulher. Existe um Deus que ouve as nossas orações. E nesta hora Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a sua oração. As nossas orações estão subindo até o trono da graça do Senhor. Isso, ore. Ore, ore, ore. Ore por ele. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, fortalece esse coração. Senhor, firma os passos do meu irmão. Senhor, que toda obra do inferno contra a vida dele, contra a família, contra os filhos, caia por terra agora. Contra os sonhos, contra o emocional. Como nós temos vivido dias em que as pessoas têm o seu emocional fragilizado. Você não vai sair deste lugar sem receber o toque do Senhor como igreja. O Senhor, Ele está aqui. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça quando nós estamos juntos. Então, em nome de Jesus, agora, receba esta oração. Esta oração que muda a sua história. Esta oração que traz resposta de Deus. Esta oração que abre os céus de Deus para a sua vida. Ele vem para te abençoar. Ele vem para te tocar. Ele é Deus de resposta. Nós poderíamos ter acabado essa reunião, mas Deus não permitiu. Ele colocou essa pessoa para orar por você agora. Corpo de Cristo. Senhor, que a bênção seja estabelecida sobre os meus irmãos. Quando estamos juntos, meu Deus, a tua presença se faz no nosso meio. Está escrito na tua palavra: onde 2 ou 3
reunidos em meu nome estiverem ali, eu estarei, Senhor, em nome de Jesus. Ouve, Pai, ouve a oração daquele que está nos visitando, Senhor. Ouve, Senhor, a oração deste pai de família. Ouve a oração, Senhor, desta mãe de família, deste jovem. Ouve o clamor, Senhor, dos nossos irmãos. Toca, Senhor, agora naquele que chegou neste lugar cansado, se sentindo sem força, desistido. Há poder no nome de Jesus para mudar a história. O Senhor pode, então muda, Pai. Senhor, nós oramos em Teu nome, porque nós sabemos e cremos que no Teu nome o inferno cai, o inferno retrocede. As algemas, os grilhões que prendem a alma, o emocional, Senhor, elas são desfeitas. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura. Então restaura, Senhor, restaura o emocional dos jovens, dos pais de família, das mães neste lugar, daquela esposa, Senhor, que tem vivido com o coração sozinho, desse marido, meu Deus, que tem lutado pela sua família, Senhor, daquele que não vê mais solução na sua vida, Senhor, aquele que não se sente perdoado pelo Senhor. Toca agora, Pai, toca agora. Vem com teu perdão, vem com teu refrigério, enxuga as lágrimas, Senhor. Sustenta, meu Pai, cada homem, cada mulher, que venha a tua resposta hoje, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher aqui neste lugar. Senhor, nós oramos pela Thaís. Ah, Deus, o Senhor é Deus de resposta. Senhor, o Senhor é Deus que pode entrar nesta UTI agora. Ela precisa de um milagre. Senhor, eu oro pela vida da Thaís, pela vida da Thalita, por toda essa família. Sustenta eles agora. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Faz o milagre que ela tanto precisa. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos, meu Pai. Que possamos voltar para os nossos lares debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a cobertura do corpo de Cristo seja sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E teus filhos. Em nome de Jesus. Seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti. Profetiza na vida desse irmão. Profetiza na vida dele agora. Tua graça. Não solta não, não solta não. Continua. Diga isso pra ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe sobre a tua vida.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Igreja Betel, que todos os seus dias sejam vistos diante de Deus como igreja, como um corpo, para a glória do nome do Senhor e para servir as pessoas. Eu te abençoo no nome de Jesus e para a glória de Jesus.